Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá. Estamos para a série Personagens Marcantes da Ficção, romance, contos, teatro, poesia, etc. Dorian Gray está na lista, já falei Dorian Gray em livros sobre fantasia, terror, etc, né? E Dorian Gray é um livro interessantíssimo pelo personagem, né? O personagem tem várias leituras, vários intertextos, né? Inclusive lá com o Pacto no Fausto de Goethe, né? Tem também um pouquinho de o médico e o monstro, né? Ou seja, as dualidades do ser humano, né? Os maniqueísmos, né? A sombra, né? Então, inclusive o Oscar Wilde gostava muito desse livro de Stephenson, né? Que nós já falamos em outro vídeo, estou relendo também. O médico e o monstro é aquela questão, né? É um médico, um bom cidadão, pessoa de bem, né? Mas que dentro de si tem alguns monstros incluídos, né? E esses monstros afloram quando ele toma uma poção, ele sai por aí sendo o Sr. Hyde. O Sr. Hyde, o médico, o Sr. Jekyll, isso que é o Jekyll e o Hyde, né? O médico e o monstro. Aqui nós temos um belo jovem, classe média alta, um burguês, um gentleman chamado Dorian Gray, né? Que é um jovem assim, muito curioso, né? Quer viver a vida adoidado, só que ele não quer sofrer por isso, né? Ou seja, ele não quer transparecer isso, né? Ele quer parecer sempre um cara de bem, apresentável na sociedade, né? Manter essa aura jovem. E aí tem um pintor, né? O Basil Hallward, que seria no caso o alter ego aqui do Oscar Wilde. O Oscar Wilde não é o Dorian Gray e o Oscar Wilde também não é o Lord Harry. Lord Harry, inclusive neste livro, é o personagem mais interessante para o Rodrigo Starling, que mandou uma lista aqui de personagens marcantes. Eu destaco o Dorian Gray, ele destaca o Lord Harry. Muito bem, o Lord Harry também não é o Oscar Wilde. O Oscar Wilde se identifica muito aqui a posição dele em relação ao pintor, né, que fez o quadro do Dorian Gray. E o Dorian Gray vê esse quadro magnífico, um quadro que não vai envelhecer, certo? Um quadro não vai envelhecer, o Dorian Gray vai envelhecer. E aí ele faz um pacto, ele lança uma maldição ali no quadro e fala, olha, que o quadro envelheça, mas eu não, né? Que o quadro envelheça, mas eu não. Ou seja, ele quer trocar com o quadro, né? Porque ele não quer envelhecer e o quadro ficar bonitão, né? Ele quer que o que for de degradação vá para o quadro e não para ele, né? Então, beleza. Então aí ele vai viver a vida dele, né? De luxúrias, né, de teatro, de noitada, de boemia. E o Dorian Gray não envelhece, né? Assim, várias gerações vão passando e o pessoal pensa, esse cara não envelhece, né? Parece sempre que tem 20 anos, 30 anos, não envelhece, né? Esse então é o enredo básico da história. Ele não envelhece porque o quadro lá amaldiçoado, né? O quadro é que vai absorvendo toda a luxúria, toda, né, a feiura da degradação moral, né? Inclusive a degradação moral, podemos dizer assim, né? Apesar que esse aqui não é um livro exatamente moral, mas ele faz uma jogada com moralismo, né? Lembrar que o Oscar Wilde é a arte pela arte, né? É a vida, bom vivant, né? Mas é uma alta crítica social aqui, porque mostra as hipocrisias, né? Ou seja, o Dorian Gray para a sociedade é sempre um jovem rapaz de bem, né? Assim, belo, né, agradável, elegante, veste-se, né, assim, com pompa e elegância, mas ele tem uma vida dupla, né, ele tem um monstro dentro dele, e o monstro só vai aparecer no quadro, não é isso? O quadro belíssimo do Dorian Gray, o monstro não vai aparecer lá separado dele igual, né, ou transparecendo depois de uma poção mágica, sei lá, como é o caso do médico e monstro, né? Que o Jekyll dá lugar ao Hyde, né? O oculto, o que está dentro dele, a sombra, né? A questão junguiana da sombra, e essa sombra sai e vira um monstro. Não, aqui o monstro, só quem vai ver é quem vê o quadro, né? E ele esconde o quadro, claro, não pode, porque o quadro seria revelar essa feiura moral, essa feiura física, né? O cara passa a noite acordado, bebedeira, mulherada, né? Comete crimes, né? Tem outros paralelos aqui que ele brinca muito com Shakespeare, né? Ele conhece a amada dele aqui na Sibyl Vane, né? Sibyl Vane, numa peça do Shakespeare. Depois tem paralelos com as peças do Shakespeare, tem paralelos com Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, aquela questão... tem paralelos com Hamlet também, né? Quando o Hamlet vai vingar o irmão da Ofélia no Hamlet vai vingar, né, por causa do crime, né? Ou seja, a Ofélia morreu e o Hamlet é culpado, aí o Laertes vai lá, né?
Então tem essas questões, assim, tem o irmão da Sybil vai, né, vai ficar à procura desse jovem lá, o Dorian Gray. Só que, né, o Dorian Gray, como ele vai ficando sempre jovem, ninguém percebe mudanças, né, a feiura toda, o envelhecimento dele, a degradação está no quadro, né? Tanto que quando o pintor vê o quadro, ele sofre um trauma total, né, imagina. E aí, claro, vai pro lado terror, né? Vai pro lado terror, vai pro lado policial, porque tem um crime na história, tem vários crimes, né? Então, tipo assim, o Dorian Gray não é fluxo e cheiro, ele é um mocinho vilão, né? Outros acham que o vilão da história é justamente o Lord Harry. Se o Lord Harry não tivesse lá falado abobrinhas no ouvido do Dorian Gray, talvez ele não fosse tão boêmio assim, né? Aí alguns associam o Lord Harry, né, aquele homem amoral, a essa linguagem niilista do século XIX, a um certo Nietzsche, né, certa leitura do Nietzsche, a figura do diabo, né, igual tem no Setembrine lá no A Montanha Mágica, né, o Setembrine, ou seja, aquela voz do contra, aquela voz sombria, aquela voz do contraste, né, aquela ideia do diabo judaico, né, que é apenas um anjo que te tenta, né, te tenta com o seu lado, com seus medos, com suas fobias, com sua sombra, né, mas não exatamente esse diabo cristão, né, esse diabo cristão que vai levar para o inferno, lá, esquema, né. Então tem umas nuances, apesar que o diabo é uma construção, né, a ideia do diabo é uma construção histórica. Quando a gente for ler lá o Fausto do Goethe, a gente vai ver, né, o diabo é uma construção histórica, é um personagem de ficção, né, muito bem montado. O diabo é uma ficção, né. A gente pode ver a figura arquetípica do diabo, né? Inclusive é estudado, né, pelas escolas junguianas. Tem o tarô tem a figura do diabo, etc. Então o diabo seria esse anjo da morte, etc. Aqui o diabo seria apenas a figura do tentador, aquele que chega e assobia no ouvido do Dorian Gray. Ah, você pode ser o belo, elegante, mesmo você praticando alguns atos aí moralmente que não são aceitáveis, que todo mundo pratica, né? A hipocrisia reinante, né? Ou seja, todo mundo está praticando esses atos, por que você também não vai praticar, né? Fora as questões filosóficas, né? A obra sempre vai questionar a questão da moral, a moral burguesa. Tem partes que foram cortadas do livro, porque esse livro foi lançado primeiramente em folhetins, né? em seriais, e depois aconteceu, o pessoal foi picotando a obra, né, por questões morais, e publicou em 1890 uma edição. Aí depois tem uma edição, né, que acrescentaram, tem a edição definitiva, sem corte nenhum, né? Então, ou seja, você vai encontrar várias edições da obra, várias versões da obra, porque sempre tem um moralista lá para cortar a obra, né? Então essa questão da censura, eu sou terminantemente contra a censura, né? Eu acho que não tem que censurar obra nenhuma, tem que apresentar a obra e depois você questiona. Depois apresenta a obra, isso aqui é um lixo e tal. Né? Tem que censurar, não. Você tem que ter a obra e aí a partir da obra você fazer uma análise crítica, né? Colocar alguns questionamentos, colocar a validade da obra e não ficar picotando a obra porque tem um palavrão, porque tem uma cena moral, né? Igual, por exemplo, será que teve uma relação assim mais homoafetiva do Lord Harry e o Dorian Gray, né? Porque o Lord Harry, ele toda aquela figura do gentleman, do dandy, um homem elegante, né? Mas que também pode ser uma imagem da época para o homoafetivo. Lembrar que o Oscar Wilde sofreu isso na pele, né? O Oscar Wilde foi condenado justamente por questões homoafetivas, envolvimento com jovens, né? Processos familiares, né? Então passou um tempo na prisão, porque até meados do século XX o homossexualismo, a homoafetividade, era considerado um lesa-pátria lá no Reino Unido, né? Então, inclusive, o cara que inventou o computador, né, tem os códigos do computador lá, não me ocorre aqui o nome dele, mas ele também sofreu um processo, né? Acho que é Alan Turing, né? Acho que é Alan Turing. Então tem um filme, né, em que ele inventou os códigos de computador, que a gente usa até hoje, mas ele sofreu um processo justamente por questão de homossexualidade. Uma coisa assim, vitoriana, né? Era vitoriana, por isso que Freud explica, né? Freud explica, e por isso que nessa época vitoriana tem tanta coisa de médico e monstro, né? Eu explico historicamente a situação. A repressão vitoriana constrói médicos e monstros, né? E constrói esses Dorian Grays da vida aí. Mas o personagem é fantástico, né? Não vou resumir o enredo da obra, nem a filosofia da obra, que posso fazer isso futuramente, fazer, Dorian Gray é a filosofia, e apresentar o Dorian Gray é a filosofia, né? A religião, a moral, a questão. A questão aqui que me interessa neste vídeo é personagem marcante. Até hoje, 100 anos depois, mais 100 anos depois, estamos discutindo a figura do senhor Dorian Gray, né?
E outros discutindo a figura do Harry, né? Você acha que o Harry foi toda essa influência satânica sobre Dorian Gray, ou ele apenas despertou que o Dorian Gray já era, né? O Dorian Gray já era isso aí mesmo, e aí o Harry só foi lá dar um empurrãozinho, né? Né? Esquenta a cabeça, não, seja a moral mesmo, né? A questão da moral é complicadíssima, né? Como criar uma moral, né? Uma moral laica, uma moral sem Deus, uma moral que seja socialmente aceitável e para todos, que não tem hipocrisia. Inclusive a questão da moral estará presente na obra do Dostoiévski, os irmãos Karamazov, né? Que vai falar basicamente disso. Existe uma moral objetiva, uma moral universal, né? Ou seja, a moral é sempre relativa, né? Olha que nós vivemos numa época de moral relativa, relativismo moral, né? Então, cada um tem a sua moral, né? Uma moral entra em choque com a outra, ou então a pessoa professa uma moral bela, né? Mas aí aquele negócio, a ideia cristã lá quando Jesus fala do sepulcro caiado, né? O cara é belo, um cidadão de bem, né? E aí depois você descobre os podreiros do cara, ou seja, por fora ele é belo, mas por dentro, né? Então o Dorian Gray é isso, por fora ele é belo, ele é jovem, ele é espontâneo, ele é amável, só que você vai ver o quadro, né? Vai ver o quadro, né? Vai ver o quadro, você vê, vai ver como é que é a pessoa por dentro, né? Vai ver os sentimentos, as imagens que a pessoa cultiva, né? As boemias, etc, né? Então, tem toda essa questão moral no livro, com certeza, né? Mas a força do Dorian Gray é isso, é uma ideia meio vampírica também, né? O vampiro que é aquela curte a vida doidada, mas ele nunca vai morrer, né? Ele sempre tá jovem, né? Os vampiros da Anne Rice, né? Que é esse cara jovem, roqueiros, né? Então tem um pouco disso. Geralmente eles fazem uma leitura gótica do Dorian Gray, e o Dorian Gray parece um vampiro pop, esse vampiro pop, a Anne Rice, né? Não o vampiro do Bram Stoker, né? Que Bram Stoker são um zumbizão, né? Aqueles vampiros apodrecendo e tal. Mas esses vampiros pop, né? Vampiros pop da série Crepúsculo, da Anne Rice, esses vampiros de Hollywood, né? O meu sonho de ser vampiro, né? Então tem toda essa... Já tem ensaios sobre isso, sobre vampirismo. E aí eu vejo vários filmes, várias leituras, várias pessoas jogando o Dorian Gray nesse lance do... Olha, ele não envelhece, né? Então ele é tipo um vampiro, sempre jovem, encantador, sedutor, né? Vaga pela noite pelos bairros proletários para conquistar mulheres, né? Então é essa figura meio vampiresca, tipo o vampiro Lestat, lá da Anne Rice, né? Então fica aí a dica, personagem marcante, mandem a sua lista de personagens marcantes, né? Pode falar aí, ó, do Logekill também, né? Então fique à vontade e aguardem mais listas e mais personagens marcantes. E qualquer barulho que estiver ouvindo é que eu estou na escola, tá? Estou na escola, então aqui é o caos na Terra, ok? E a minha voz está falhando. Vamos lá, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.